do profeta Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 15. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém Davi não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste? Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que a criança é morta, por que jejuaria? Eu agora? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Meus queridos, essa palavra de Deus é muito importante para nós. Por que será que Deus não atende algumas orações? Por que será que Deus não atende algumas orações? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente orando, muita gente clamando, e quem sabe até pessoas decepcionadas com Deus. Quem sabe você não está irritado ou decepcionado com Deus, porque Deus não ouviu suas preces, não ouviu sua oração? Por que será então que Deus não atende algumas orações? Eu quero deixar 3 exemplos aqui. 3 exemplos aqui de homens que oraram a Deus, e Deus não atendeu, mas Deus respondeu. Observe Davi. Davi, um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Davi teve um filho, e a Bíblia declara que esse filho, essa criança, adoeceu gravemente. E Davi jejuou, orou, não quis comer, passou 7 dias no chão, não quis dormir na sua cama real, mas no chão, 7 dias, e Deus não ouviu. Aliás, Deus não atendeu a oração dele. Todo mundo ficou preocupado com o desespero do rei Davi, clamando a Deus, suplicando o favor de Deus, para que Deus não deixasse a criança morrer, e aquela criança veio a óbito. E aí as pessoas preocupadas, começando a cochichar entre elas, os anciãos. E aí Davi tomou conhecimento, porque ele perguntou: a criança morreu? E eles disseram: morreu. E Davi surpreendeu a todos, porque quando ele tomou conhecimento que a criança tinha partido, e Deus não tinha atendido a sua oração, ele tomou um posicionamento. Ele se levantou, ele se banhou, ele se vestiu, ele entrou na casa de Deus, adorou e comeu. Diferente de muita gente. Sabe por quê, querido? Deus não atendeu a oração de Davi? Porque Deus não atende a orações que não estejam em conformidade com a sua palavra. Deus havia dito para ele, observe você no capítulo de número 12, o versículo de número 14. A Bíblia diz no versículo 14, a parte finalzinha do versículo 14, segundo Samuel, capítulo de número 12:
o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi sabia, por antecipação, que a criança ia morrer, mas mesmo assim Davi jejuou, mesmo assim Davi orou, mesmo assim Davi se humilhou, mesmo assim Davi ficou 7 dias insistindo, persistindo com Deus, e Deus não atendeu, porque Davi já sabia da resposta. Você sabe o que aconteceu também com Jesus? Jesus lá no jardim de Getsêmani, Mateus capítulo 26, Jesus está orando ali no jardim de Getsêmani, e orou 3 vezes lá no jardim, e orou intensamente. E é interessante que Deus não atendeu a oração de Jesus também não. Jesus, olha Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Deus não atendeu a oração de Jesus. Sabe por que Deus não atendeu? Porque Deus não atende a oração que é contrária à sua vontade. Era da vontade de Deus, e Jesus sabia disso. E há uma lição para a gente aí, há um entendimento para a gente. A natureza humana de Jesus, o homem Jesus, 100% homem Jesus, se dobrando diante da vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. 3 vezes Deus não atendeu, porque o próprio Jesus reconheceu no capítulo 26 de Mateus. Pode dar uma olhadinha, Mateus capítulo 26. O próprio Jesus, quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus mandou Pedro guardar a espada, porque Jesus diz assim: como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Não beberia eu o cálice que meu Pai preparou para mim? Então olha, Deus não atende oração que não esteja em conformidade com a sua palavra, que não esteja em conformidade com a sua vontade. Deus não atende. A Bíblia vai falar a respeito de Paulo também. Paulo orou 3 vezes, no espinho na carne dele. Ele diz lá, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse diante das revelações. E Paulo então orou, e a resposta veio. Deus não atendeu, mas respondeu. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. E é interessante que quando a gente toma conhecimento, quando a gente sabe, quando a gente tem o conhecimento de que Deus não atende a oração que não esteja em conformidade com a sua palavra, que não esteja em conformidade com a sua vontade, e que Deus não atende a oração quando a situação que nós estamos vivendo é para o nosso próprio bem, porque aquele espinho na carne foi para o bem de Paulo, e Paulo reconheceu isso. Foi para que eu não me exaltasse, foi me dado um espinho na carne. Paulo falou isso. Então Deus não vai atender a oração, que é aquela situação que você está pedindo livramento, está pedindo para Deus te livrar ou te dar alguma coisa, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabia o que era melhor para Paulo. Então Deus não atendeu a oração do Paulo, mas Deus respondeu: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Há situações na vida da gente que nós vamos pedir a Deus para tirar, e Deus não vai tirar, porque é para o nosso próprio benefício. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Paulo amava a Deus. Então, mesmo você sabendo que Deus não vai atender a oração que não esteja em conformidade com a palavra dele, mesmo você sabendo que Deus não vai atender a oração que não esteja de acordo com a vontade dele, mesmo você sabendo que Deus não vai atender a oração quando aquilo que você está pedindo é para o seu próprio bem, quando você está pedindo alguma coisa para Deus tirar, aquilo é para o seu próprio bem. Mas se você mesmo assim continuar orando, foi o que Davi fez, foi o que Jesus fez, foi o que Paulo fez, esse período da oração vai te fortalecer. Mesmo Deus não atendendo, mas vai te fortalecer, vai te trazer vigor espiritual. Jesus falou: olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Davi teve aquele posicionamento depois que a criança morreu, porque ele estava se fortalecendo durante aqueles 7 dias, na presença de Deus, em jejum, em oração, em se humilhando. Deus não atendeu, mas Deus respondeu e Deus sustentou ele. Jesus, da mesma forma, a Bíblia diz que um anjo de Deus desceu e veio e confortou ele. E Paulo, Deus diz: a minha graça te basta, Paulo. Ou seja, você pode conviver com isso, é para o seu bem. Mas esse tempo de oração, esse tempo de relacionamento com Deus, de conversa com Deus, de diálogo com Deus, fortaleceu Paulo, fortaleceu Jesus, fortaleceu Davi, fortaleceu. E uma outra coisa que nós aprendemos é que os 3 continuaram. Davi parou para jejuar, para orar, para suplicar o favor de Deus. Deus não atendeu, mas respondeu, e ele prosseguiu a sua caminhada. Ele levantou do chão onde ele estava, ele tomou o seu banho, vestiu roupas novas, entrou na casa de Deus, adorou a Deus e comeu. Ele deu prosseguimento à sua vida, à sua caminhada, à sua jornada. E se você for observar o capítulo 12 de 2 Samuel e o capítulo 13, você vai perceber que o comandante do exército Davi mandou chamar Davi, dizer: Davi, reúne o exército e venha conquistar. E Davi então tomou o posicionamento e foi e conquistou. Davi era um guerreiro, um conquistador, mas ele prosseguiu. Então é tempo de avançar. Mesmo se Deus não atender a sua oração, você precisa avançar, você precisa continuar. Você deve realmente permanecer caminhando. E Davi cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Davi realmente foi um homem segundo o coração de Deus. Não era um homem perfeito, como nenhum de nós somos, mas era um homem que sabia reconhecer seus erros, suas falhas, e era um homem que sabia pedir perdão a Deus. Era um homem que sabia lidar com uma situação difícil, com uma situação menos difícil. Era um homem que sabia lidar também quando era favorecido. Ele glorificava a Deus, louvava a Deus. Davi, ele cumpriu o propósito pelo qual Deus o havia chamado para ser rei de Israel. Jesus, depois da oração, a terceira vez que ele foi orar, quando ele saiu, ele falou para os discípulos: levantem, vamos. E ele foi em direção à cruz. E a Bíblia declara que lá na cruz ele gritou: está consumado, está realizado. Jesus cumpriu o propósito pelo qual ele veio ao mundo. E ele mesmo declarou em João 17, versículo 3, ele fala lá: eu consumei a obra que me deste a realizar. E lá no Calvário ele afirma, ou confirma, ratifica: está confirmado. Ele prosseguiu, ele avançou, ele caminhou em direção ao propósito. Paulo também, da mesma forma. Paulo prosseguiu, caminhou, foi em direção, não ficou prostrado. Ele entendeu, Deus não atendeu, mas respondeu, ele continuou caminhando. E ele vai dizer lá na frente: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, meu querido, se você está zangado com Deus, ou aborrecido com Deus, ou chateado com Deus, porque Deus não atendeu a sua oração, mas Deus respondeu. Eu não sei se você ouviu, eu não sei se você percebeu, mas Deus responde a todas as orações. Ele pode não atender algumas orações, como nós pontuamos aqui. Orações que não estejam em conformidade com a sua vontade, orações que não estejam em conformidade com a sua palavra, orações que não estejam em conformidade com o propósito dele. Então você deve se levantar, você deve agir, você deve reagir, você deve prosseguir, avante, até que o Senhor te chame, ou até que Ele volte para buscar você. Deve continuar, deve cumprir o propósito pelo qual Deus chamou você, deve continuar. Então não fique chateado com Deus, não fique zangado com Deus, aborrecido com Deus, não fique não. O salmista no Salmo 46, no versículo 10, ele vai dizer lá: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, Ele não é cego.